Já chegou o momento profetizado, mas muitos ainda não veem. A história da humanidade não é uma sucessão de eventos aleatórios. Ela segue um curso definido, uma linha traçada desde o início dos tempos até o seu término inevitável. A Bíblia nos diz que Deus colocou a história em uma linha do tempo, e estamos avançando rumo a um conjunto de eventos proféticos previstos. As Escrituras nos garantem com convicção que cada acontecimento é um elo nessa cadeia profética, avançando passo a passo em direção ao fim dos tempos. E é nessa linha do tempo que somos apresentados as duas bestas do Apocalipse, no capítulo 13. A primeira besta, emergindo do mar com 7 cabeças e 10 chifres, conforme descrito em Apocalipse 13, versículos 1 a 10, é reconhecida como o Anticristo. A segunda besta, surgindo da terra, tem o poder de fazer a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta e enganá-los com sinais milagrosos, como revelado em Apocalipse 13, versículos 11 a 18, e é conhecida como o falso profeta. Hoje, estamos à beira de um mistério profundo, um tema que agita corações e mentes de estudiosos, teólogos e crentes através dos tempos. Um assunto que penetra o núcleo da nossa fé e nos liga ao grande esquema divino que se desenrola. Vamos adentrar a lenda do Anticristo, uma figura que inspira temor e é frequentemente mal interpretada, um emblema de engano e um sinal do fim. Mas quem é o Anticristo? De onde ele vem? Qual será seu papel nas dramáticas profecias bíblicas? Estas perguntas geram teorias, interpretações e debates acalorados. A representação do Anticristo tem sido variada, influenciada por culturas distintas, correntes teológicas e até pela nossa comunidade de fé. Alguns o imaginam como um indivíduo próspero e poderoso, enquanto outros conjecturam que seja uma entidade alienígena enganadora. Poderia ele ser um líder político, uma figura religiosa ou até estar ligado à tecnologia contemporânea? Estas visões, embora distintas, contribuem cada uma com seus argumentos e fragilidades. Ao nos aprofundarmos nessa investigação, convido-os a abrir seus corações e mentes para uma viagem pelas Escrituras, buscando sabedoria e discernimento ao examinar as teorias fascinantes que envolvem a figura do Anticristo. É importante salientar que não defendo nenhuma dessas teorias específicas. Meu objetivo é apenas apresentar as diversas hipóteses existentes sobre o Anticristo. Teoria 1. A teoria do bilionário rico sugere que o Anticristo será um indivíduo de grande influência e riqueza, utilizando seus recursos para controlar sistemas globais e governos. Vamos mergulhar mais fundo, explorando passagens de Apocalipse 13. A besta do mar, em Apocalipse 13, versículos 1 e 2, é apresentada com 10 chifres e 7 cabeças, metáforas frequentemente interpretadas como representação de nações ou estruturas de poder. Essa teoria postula que o Anticristo, possivelmente como líder de uma corporação global ou como figura política influente, poderia dominar esses sistemas. Autoridade e adoração, em Apocalipse 13, versículos 4 a 8, descreve como a besta recebe poder sobre todas as tribos, povos e nações, provocando reflexões sobre a natureza dessa influência em nosso mundo contemporâneo. O que isso nos diz sobre o poder, a riqueza e a adoração nos dias de hoje? Em um cenário hipotético, onde seres alienígenas chegam e fornecem uma explicação extraterrestre para a vida na Terra, as origens das religiões mundiais e até mesmo dos planetas seria muito convincente. Para convencer bilhões de pessoas a deixarem suas religiões e adorarem a uma única nova, seria necessário um fenômeno sobrenatural, e isso, acredito eu, é a verdade que o diabo perseguiria incansavelmente para alcançar a adoração mundial que sempre desejou. Nesse resumo, a teoria da decepção alienígena propõe um cenário complexo e envolvente, onde o Anticristo poderia se apresentar como um ser alienígena, combinando elementos históricos, teológicos e culturais para criar uma narrativa que ressoa com a fascinação moderna por vida extraterrestre. A terceira teoria, a do líder político, sugere que o Anticristo surgirá como um líder político carismático, capaz de unir diversas nações
sob um único governo, através de promessas de paz, prosperidade e resolução de conflitos históricos. Este indivíduo atrairá uma vasta legião de seguidores, mas eventualmente desviará as pessoas de Deus. Essa teoria tem forte conexão com várias passagens bíblicas, incluindo o livro de Daniel, capítulo 7, versículos 23 a 25, que desempenha um papel crucial na formação desta perspectiva. Vamos dissecar Daniel 7, versículos 23 a 25 e analisar sua relevância para a teoria do líder político. Daniel 7, versículo 23 diz: "O quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará, e a despedaçará." Duas frases-chave aqui são o quarto reino, que se refere a um reino poderoso e global, liderado pelo anticristo, e devorará toda a terra, simbolizando a dominação do líder sobre as nações, talvez alcançada através de conquista militar, manobras políticas ou coerção diplomática. No versículo 24, 10 chifres e 10 reis são apresentados, que poderiam representar uma coalizão ou confederação de nações, com a ascensão do anticristo descrita como distinta e notável, até mesmo usurpando 3 desses reis. A frase, diferente dos primeiros, ressalta a natureza única da liderança do anticristo, distinguido dos governantes anteriores, talvez por carisma sem precedentes, habilidade política ou apelo ideológico. E, finalmente, Daniel 7, versículo 25, fala de um líder que proferirá palavras contra o Altíssimo e desgastará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Aqui, falar contra o Altíssimo e mudar os tempos e a lei sugerem um ataque direto às crenças e estruturas estabelecidas, afetando a fé e a ordem social. Imagine uma realidade alternativa onde seres alienígenas desembarcam na Terra, trazendo consigo não somente avançadas tecnologias, mas também revelações sobre a vida e a espiritualidade. Eles falam de mistérios além de nossa compreensão e desafiam nossas noções mais fundamentais de divindade e criação. Suas explicações abrangem as origens das religiões mundiais e até mesmo do nosso planeta, tecendo uma narrativa que se entrelaça com o fascínio humano pelo extraterrestre. Conforme a teoria da grande decepção alienígena, esses visitantes poderiam ser uma manifestação do anticristo previsto na Bíblia, tentando unificar as crenças sob um novo dogma espiritual. Essa figura carismática, possivelmente um líder político sob a pele de um alienígena, prometeria paz e prosperidade, atraindo multidões com a promessa de solucionar conflitos antigos. No entanto, a verdadeira intenção seria desviar as almas da fé verdadeira em Deus, uma tática que reflete passagens bíblicas como as encontradas em Daniel 7, versículos 23 a 25. Este texto profético detalha a ascensão de um reino e líderes poderosos, diferenciados dos anteriores, possuindo uma ambição por uma dominação global que pisoteia nações e impõe um novo código legal e moral. A conjectura de que cada líder político emergente possa ser o anticristo renova-se com a ascensão de cada figura influente, gerando teorias e rumores. Além do político e do alienígena, outras teorias sugerem que o anticristo poderia emergir como um líder religioso enganador, uma inteligência artificial avançada ou até mesmo de uma igreja apóstata. Essas especulações se alimentam do medo e da curiosidade, enquanto exploram a complexa relação entre fé, poder e tecnologia. Mas o que essas teorias têm em comum? Todas elas buscam sinais nos textos sagrados e na observação dos eventos mundiais para decifrar os mistérios escatológicos. A pergunta que persiste é como manter a fé e a vigilância em um mundo em constante transformação, onde o conhecimento e as crenças são desafiados diariamente por novas descobertas e interpretações. A referência bíblica continua sendo um farol para muitos, guiando-os através das águas tumultuosas da incerteza moderna em busca de uma verdade eterna. A discussão em torno da identidade e da influência do anticristo nos dias atuais
É um tema que evoca intensa curiosidade e, para muitos, uma séria reflexão teológica. No cerne da teologia cristã, a figura do anticristo é envolvida por uma nuvem de mistério e especulação, que tem se intensificado na modernidade com o crescimento de secularismo e o afrouxamento dos princípios morais tradicionalmente associados ao cristianismo. As Escrituras Sagradas falam com urgência e advertência sobre este ser, um tema que o apóstolo João explora em 1 João 4, versículo 3, ao afirmar que todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, que, como ouvistes, está para vir, e agora já está no mundo. À medida que a sociedade se afasta cada vez mais dos valores cristãos, muitos creem que estamos presenciando os sinais preditos que antecedem a chegada do anticristo. A ascensão do individualismo e a busca pela gratificação pessoal, em detrimento do coletivo e do divino, são vistos como a preparação perfeita para a sua revelação. O cenário é tal que, ao invés de uma revolução abrupta com a chegada desta figura, o mundo já estaria se moldando sutilmente aos seus ideais, pavimentando o caminho para sua aceitação sem resistência. Este espírito do anticristo, que age contra a essência do que Jesus ensinou, amor ao próximo, abnegação e fidelidade aos mandamentos divinos, promove um terreno fértil para a difusão de uma cultura anticristã. A menção a Bíblias em escolas e hotéis, outrora comuns e agora escassas, exemplifica a diminuição da presença e do respeito pela palavra de Deus na vida pública. A vigilância e a discernimento são, portanto, essenciais para os cristãos no contexto atual, onde a irreverência religiosa cresce e a lei do eu parece predominar. Refletir sobre esses sinais e buscar compreensão através das Escrituras é um chamado para fortalecer a fé e reafirmar o compromisso com os ensinamentos de Cristo. Delineando os traços destas teorias e as mudanças observáveis na sociedade, é imperativo manter a discussão viva e educativa, com foco na esperança e na alegria que a fé proporciona, mesmo diante dos desafios e incertezas do futuro profetizado. A continuidade dessa reflexão nos leva a um mergulho mais profundo nas águas da espiritualidade e escatologia cristãs. A teoria do anticristo não é somente uma previsão de um futuro distópico. É um espelho que reflete as complexidades e os dilemas do coração humano na contemporaneidade. O apelo do apóstolo João para o discernimento é, nesse sentido, uma chamada atemporal para a compreensão e a ação no mundo. Observamos em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, uma referência à operação do mistério da iniquidade, que já atua no mundo, sugerindo que a lei da desordem e da rebelião contra os divinos preceitos de Deus já se manifesta. É um aviso que ecoa através dos séculos, alertando que a maldade, muitas vezes, se veste com as roupas da normalidade e se infiltra nas estruturas do dia a dia. Essa crescente influência do espírito do anticristo pode ser vista na maneira como a sociedade contemporânea molda suas leis, arte, cultura e até interações sociais, frequentemente afastando-se dos valores cristãos para abraçar uma ética baseada em relativas verdades humanas. Esse cenário prepara um palco onde o anticristo não precisará de esforço para dominar, pois as mentalidades já estarão alinhadas com seus propósitos. A consciência dessa realidade não deve, entretanto, nos levar ao desespero, mas sim à ação construtiva e à esperança. Os cristãos são encorajados a serem luz em meio às trevas, sal da terra, preservando a essência do Evangelho enquanto aguardam a promessa da segunda vinda de Cristo. A fé cristã sempre ensinou que, por mais sombrias que sejam as perspectivas temporais, a vitória final pertence a Deus e ao seu reino eterno. O desafio para o crente moderno é, portanto, manter a chama da fé acesa, buscando na Bíblia não só predições do fim dos tempos, mas também orientações para viver de maneira justa e piedosa no presente. A alegria do cristão se encontra na certeza de que, mesmo nas correntes contrárias do mundo, a verdade de Cristo permanece imutável e sua presença é um refúgio seguro.
A discussão sobre o anticristo, mais do que um tema de curiosidade, torna-se uma oportunidade para reavaliar nossa postura diante dos ensinamentos bíblicos. Ela nos convida a examinar como podemos ser instrumentos de justiça e amor em um mundo que muitas vezes parece caminhar na direção oposta. Com essa perspectiva, podemos transformar nossa curiosidade em conhecimento, nosso conhecimento em sabedoria e nossa sabedoria em ação, mantendo sempre viva a chama da esperança e do amor divino em nossos corações.